Seja muito bem-vindo, meu amigo, e muito obrigado por aceitar o convite, hein? Imagina, eu que agradeço, é uma honra a gente estar aqui junto de novo para É pela conversar segunda bastante vez? É a coisa. segunda vez, né? Cara, eu tenho a sensação de que é a terceira, nem sei mais. Terceira, segunda, eu não lembro também, não. Qualquer coisa é só a gente olhar nos IGTVs lá que fica salvo, a gente vê a carinha dos dois lá, enquanto às vezes É, apareceram. Mas não importa, meu amigo, muito obrigado mesmo por você estar aqui, tá? Eu sei que você tem todo o seu tempo aí de trabalho, de aula, né? Um monte de coisa. E sei que o seu tempo é precioso. Então, tanto é que eu enchi o saco do pessoal no Stories, no meu grupo lá que a gente tem, tanto no Telegram, mas quanto aqui no próprio Instagram do nosso desafio aqui de fazer 300 vezes atividade física no ano. Enchi o saco da galera e falou, ó, ele é professor disso, então vocês anotam tudo que vocês tiverem de dúvida, chega lá e despeja, porque é a hora de vocês tirarem dúvida mesmo, né? E, cara, se quiser fazer uma breve apresentação aí pro pessoal, fica à vontade, antes da gente começar. bom, boa noite aí a todos e todas que estão aqui com a gente, né? Já agradecer muito, Rafael, a esse outro convite, né? Mais um convite. Já percebi que minha responsabilidade ela tá no nível super alto, né? Você jogou a bola lá para Imagina! cima. Então agora é minha vez de fazer o saque, né? Fazer o cheque. Bom, Rafael já falou aí para vocês, eu sou professor de graduação e de pós-graduação. Tenho mestrado em ciências da nutrição. Meu foco de mestrado foi com a parte hormonal, especificamente com hormônios sexuais, mas aí Olha aí que legal. acaba envolvendo os outros hormônios também, porque é uma orquestra, né? O corpo ele Sim. funciona como uma orquestra. Uhum. E sempre gostei muito de estudar sobre tireoide, né? Eu tenho um curso específico de exames bioquímicos e aí a gente acaba falando sobre tireoide também. Trabalho em consultório, trabalho em hospital também, tá, estou aí na linha de frente, né? Então, uma boa Vou, vivência, né, cara? vou Isso é vacinar ótimo. amanhã, graças a Deus. Aê! Então, Massa! finalmente. E sou um cara aí que topo todos os convites, né? Só se não tiver outro jeito é que eu digo que eu não posso, mas bate uma lata aí de live, eu digo vamos e me jogo, porque eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo, né, Rafael? Dividir conhecimento com a galera, Sim. fazer as pessoas crescerem. A gente veio para o mundo para isso, né? Para ajudar os outros de alguma maneira. Então, acho que E é sempre bom rever, né, os amigos aqui. Por mais que a gente não tá sim, conseguindo se ver pessoalmente, mas pelo menos aqui a gente se vê. E ao mesmo sim, tempo que a gente está sim. informando a galera, a gente está trocando uma ideia também. Eu gosto bastante também. Exato, exatamente. Então, acho que hoje a gente tem uma noite aí bem bacana, com bastante coisa para conversar. Eu prometo não ser Que prolixo. massa. Cara, isso é uma coisa que eu tenho treinado bastante também. Que eu tendo a ser bastante prolixo. Mas Eu acho que é vamos porque buscar ser o a mais gente tenta focado, né, explicar, possível. né? A gente tenta explicar tudo bem explicado e aí acaba cometendo esse deslize. É pecar pelo excesso, né? Mas a gente vai Aham. treinando isso com o passar do tempo. Tranquilo, meu amigo. Vamos lá, ó. Eu acho que a primeira coisa, até o que a gente tinha conversado um pouco antes, né? Eu acho que uma coisa que sempre o pessoal eles ficam em dúvida é se é verdade ou não, né? Porque tem sempre muitos pessoas profissionais, não só nutricionistas, mas de outras áreas também, que, por exemplo, qualquer dificuldade que a pessoa tenha com perda de peso, já fala, tireoide, vai olhar, vai fazer exame bioquímico e tal, tal. Claro que não tem nenhuma contraindicação fazer exame bioquímico, né? Óbvio que não. Mas tem muito se falado, né, sobre que a perda de peso prejudicada tem uma ligação com tireoide. Uma pessoa, por exemplo, que tem alguma coisa na tireoide, alguma coisa, é bastante coisa para se ter, né? Mas ela tem alguma coisa, possivelmente ela é um alvo certeiro para ter dificuldade com emagrecimento ou ter uma facilidade com engordar, cara. Na sua visão do que você tem estudado, praticado, né, dado aula e tudo, até onde você enxerga isso como verdade? Até onde tem um limite aí como vamos tomar cuidado? Cara, essa é uma máxima assim que tem se usado muito na área de saúde e na nutrição bastante também, que a gente tem que ter muito cuidado, porque Uhum. ter qualquer problema de saúde não é uma fatalidade, né? Você, não é porque você tem que você está fadado ao insucesso, a determinada coisa, e pensando em tireoide, não é porque você tem Certo. um hipotireoidismo ou uma inflamação na tireoide que você está fadado a não emagrecer, né? Uhum. Evidentemente que dificulta, né? E aí para que a gente entenda esse processo de dificultamento, né, de dificuldade de emagrecer por causa dos problemas de tireoide,
o hormônio da tireoide, ele é como se fosse o gerente do gasto energético, né? Ele Tá. é como se fosse o nosso órgão que faz o gerenciamento desse gasto, e por isso essa relação entre a dificuldade de perda de peso e a tireoide. Só que, o que é que acontece? Primeiro, a tireoide ela vai atuar no processo de emagrecimento, aumentando a expressão de algumas proteínas que a gente tem na nossa mitocôndria, então assim, a nível celular, né, que a gente chama de UCPs, proteínas desacopladoras, cuja função é aumentar o gasto energético, né? Aumentar a produção de energia, aumentar a produção de calor. Não é à toa que quem tem problemas de tireoide são pessoas mais sensíveis ao frio, justamente por essa dificuldade de produção de Interessante. calor para manter a temperatura. Inclusive, isso é uma parte da clínica muito importante que a gente tem que estar atento, essa hipersensibilidade ao frio. E aí esse problema de tireoide dificulta a atividade dessas proteínas desacopladoras de ATP, fazendo com que a taxa metabólica basal dê uma retardada, de fato, né? E essa nossa Uhum. taxa metabólica basal quem define o nosso gasto energético. Só que a nossa taxa metabólica basal, ela não é exclusividade da tireoide, né? Não é só a tireoide quem mobiliza, quem Legal. estimula, quem coloca para frente, né? A gente tem a atividade física, que é fundamental para isso, para aumentar a nossa taxa metabólica basal. Então não é uma fatalidade, dificulta, ok, dificulta, mas isso não é um determinante de não emagrecer, isso não é um determinante de ganhar gordura corporal. Isso é só Certo. mais um fator, né, ao qual a gente tem que estar atento e buscar recursos para ajudar nesse processo, estimular o paciente, né, estimular os indivíduos a fazer mais atividade física e sempre entender que esse retardo na ativação dessas proteínas desacopladoras faz com que a gente tenha um entendimento diferente, inclusive sobre as nossas permissividades na alimentação, né? A Certo. gente não precisa entrar em restrições severas, mas também não dá para ser tão liberal, né? Também não dá para Uhum. ser tão aberto, porque a gente O tem equilíbrio alterações. bate forte aí também, então. Exato, exato, né? E essa questão, Rafael, de equilíbrio, ela é muito relativa, né? O que é um equilíbrio para você pode Lógico. não ser um equilíbrio para mim, né? E isso a gente tem que começar a tentar entender, e eu falo a gente enquanto população mesmo, né? Porque, por exemplo, o Rafael, como todo mundo conhece, já deve ter visto nos stories dele, o Rafael tem um corpo mais esguio, mais emagrecido, né? Mais enxuto. Se eu não posto muito, né? Mas eu tenho já um corpo um pouco mais um corpo mais um pouco mais cheio, com uma facilidade muito grande de ganhar gordura. E isso, inclusive, se deve ao meu histórico de uso de corticoide, o que prejudica muito a tireoide, né? Eu tenho um histórico familiar muito forte de problemas de Ah, então, tireoide, então o corticoide ele afeta diretamente a tireoide? Eu não diretamente, sabia. né? Afeta Interessante. tanto o corticoide, que as pessoas têm um histórico de uso Quanto o indiscriminado, né? cortisol, pô. Exato, exatamente, ó. Você tocou no ponto chave da coisa, ó. O que é o corticoide, né? É matéria-prima para cortisol, né? Está dentro da Uhum, mesma uhum, categoria. E o uhum. nosso eixo de produção hormonal, como um todo, ele segue o mesmo padrão. Ele começa sempre no mesmo lugar, né? Que é no nosso cérebro, né? O nosso eixo HP, alguma coisa. Então, hipotálamo, pituitária e algum outro órgão. Então, se Uhum. você faz lá uma sobrecarga de corticoide, né, que é um cortisol, você vai mostrando para o teu corpo que ele tem cortisol. Então, para que ele vai produzir mais, né? Então, vai gerando todo um desequilíbrio hormonal que começa pelo cortisol e aí depois vai para todos os outros. Vem a alteração de tireoide, vem a alteração de insulina. E aí, vejam, as pessoas acabam associando o problema de emagrecimento, de composição corporal à tireoide, mas pode ser só alteração insulinêmica, né? Justamente por esse mesmo eixo. Então, a gente tem que tomar cuidado. A culpa nem sempre é só da tireoide ou é principalmente da tireoide. A gente tem outros caminhos aí. Falei do corticoide aí para vocês É. tomarem cuidado, né? Uhum. Tem muita gente com infecção de garganta que toma corticoide sem sequer saber se é para tomar corticoide e aí vai se sobrecarregando. E tem Ó, uma a outra. Alana ali, ó. Só te interromper rapidinho. Ela falou, faltando Ah, de aula para assistir a live de vocês. A ô, aula que coisa você tá boa. faltando, a professora vai ficar brava e possivelmente vai bater na gente, mas obrigado aí pelo carinho. Tem crédito aí, ficou com crédito agora. E aí tem uma outra medicação. Isso é café? Água. Ah, tá. Senão já ia falar, cuidado aí com a tua tireoide, excesso de cafeína aí Não. detonando a tireoide. Cara, se eu te falar, só pra gente não perder do que a gente tava Aham. falando aí, né? Se você tava falando de corticoides, as coisas aí pra gente não perder, porque eu sempre perco. Mas eu só gosto do cheiro do café, você acredita?
Acredito, Eu não acredito sou sim. muito fã de tomar assim, cara, porque todas as vezes que eu tomei, o sabor não valeu o preço, o resultado, e o resultado não era tão bom assim. Eu acho que eu sou daquelas pessoas que, não sei, eles falam que são resistentes à cafeína, uma coisa assim, né? Eu não sei como que É fala. rápido, deve ser um rápido metabolizador de cafeína, né? Não fica Alguma muito. coisa assim, porque é só É, acumulando bastante pra eu sentir alguma coisa, sabe? então não vale a pena, senão você vai detonar sua É, tireoide. pois é, pois é. E E aí, aí, voltando, você tava falando? eu tava falando aí, tem os corticoides, mas tem aí uma outra medicação que a mulherada aí que tá na aula aqui, né? Na live aqui com a gente, deve usar bastante, que é anticoncepcional, né? Faz Hum. traz Então um dá um foco impacto. aí nisso aí, do anticoncepcional, porque muita gente, muita mulher aí usa, cara. Acho bem importante, né, dar uma É, explicada melhor aí. imagina só, né? Eu brinco sempre com meus alunos o seguinte: a gente tem um preconceito, né? Um preconceito não, assim, um taxamento muito forte para os hormônios esteroides, né? Anabolizantes, que Uhum. não são indicados, são altamente prejudiciais à saúde, mas quando a gente fala de anticoncepcional, tudo fica brando. E as duas É coisas são verdade, suplementações hormonais, né? Quando você faz verdade. lá anabolizante e anticoncepcional, é tudo suplementação hormonal, é tudo hormônio a mais que o corpo está recebendo e está alterando esse eixo de produção hormonal do mesmo jeito. Então, é um controle muito fino que acaba sendo alterado e a literatura está rica de trabalhos que mostram esse impacto do uso de anticoncepcionais e a tireoide, né? Você ia perguntar, você ia falar alguma E coisa, né? eu ia falar assim, o que eu percebo, você começou a tocar num ponto que, na minha história de atendimento, eu já percebi mulheres que uso de determinado anticoncepcional, quando interrompia, ela voltava a ter uma perda de peso satisfatório, como ela tinha anteriormente, né? Tipo, é como se voltasse ao normal. E teve mulheres que não. Será que é por conta do próprio fármaco que ele traz ele desencadeia um desequilíbrio aí mais impactante do que outros? Exato. Além desse fármaco, né, um fármaco trazer efeito maior do que o outro, tem um outro fator importante que é o tempo de exposição, né? Tem Uhum. mulheres que com um tempo maior de exposição acabam desenvolvendo esses aspectos. E se a gente pensar no outro fator, os hormônios estrógenos, né, que são os hormônios femininos, que é o que tem no anticoncepcional, são hormônios que estimulam a lipogênese, que estimulam o tecido adiposo. Então, Certo. imagina somar isso tudo no mesmo caldeirão, né? Estímulo Uhum. à lipogênese, estímulo à inflamação tireoidiana, né? Redução da atividade das enzimas tireoidianas e o próprio fato de ser mulher que naturalmente já tem mais gordura corporal. Então, é uma bomba, É né? um E aí, coquetel que a mulher não quer, né? É um coquetel que a mulher não quer, exato, porque você vai estar produzindo mais gordura. Essa gordura ela vai estar propiciando, podemos dizer assim, não sei se me corrige se eu estiver errado, mas propiciando um ambiente mais pró-inflamatório, que isso vai prejudicar ainda outras coisas, né? E o uso do anticoncepcional, ele só vai acentuando isso aí. exatamente. Então, além da questão hepática, né? Porque é uma Questão medicação. hepática. Lá vai eu, anabolizantes. Os anticoncepcionais são medicações e vão gerar uma necessidade hepática de metabolização. E a gente tem que lembrar que muitas das proteínas transportadoras de hormônios são produzidas no nosso fígado. Então, a Uhum. própria tireoglobulina lá, né, que é um Que é que marcador transporta o bioquímico, né, tireoide? isso, que é fundamental para a formação das tiroxinas, ela é produzida a nível hepático. Então, se eu tenho lá um processo de esteatose hepática, cirrose, inflamação hepática de forma geral, eu já posso ter um impacto direto nessa produção de tireoglobulina. Então, imagina que impacto, né? Poxa, uma pessoa que tem uma esteatose hepática, uma gordura no fígado, ela tem de alguma maneira algum prejuízo, então, no Sem, funcionamento hormonal, como por exemplo das tireoides? Não necessariamente a tireoide ensina a produção dela, né? Mas talvez no carreamento para o corpo, né? Para levar essa informação para o exato. corpo. Exatamente. Então, assim, a relação nesse caso de fígado e tireoide, ela não é exatamente direta, né? Tipo, o fígado fez isso na tireoide. É uma relação Aham, indireta, né? A gente aham. precisa fazer a produção dessas proteínas transportadoras lá no nosso fígado. Então, a gente pode ter uma redução da atividade da tireoide como consequência de uma redução da produção dessas proteínas que foi gerada por essa esteatose hepática.
E vice-versa. Então, porque se eu tenho um problema da tireoide, eu atraso a minha metabolização lipídica, que pode gerar um acúmulo maior no tecido hepático, gerando esteatose hepática. Então, imagina que loucura que pode estar sendo feita com esse pessoal, né? Então, gente, para quem não sabe, né, que tem sempre aquelas pessoas que não sabem. Lipídio é gordura, tá? Que a gente está falando aqui. E hepático é fígado. Isso, perdão aí pelo costume. Não, é costume. Mas esses dias, cara, eu acreditava, olha só como a nossa crença ela é cega. Eu acreditava que todo mundo sabia o que era lipídio, que era gordura. Porque é muito bem, tá no rótulo nutricional, né, de coisas, né? Tá normalmente lá, lipídio ou gordura, tem normalmente esse termo. E já nesse Instagram novo, umas 2, 3 pessoas me perguntaram, às vezes, quando eu citava assim, o que é lipídio? Eu falava, é gordura. Então, para quem não sabe, aí que a gente está falando metabolização lipídica, metabolização das gorduras, né? Do próprio emagrecimento, ou para, quando o Washington falou de lipogênese, é produção de gordura, né? Estocar gordura, né? E o hepático aí é o fígado. É o nosso fígado, né? Que o pessoal costuma falar, tô com gordura no fígado, né? É o que a gente chama de esteatose hepática, né? Tecnicamente falando. Então, são impactos, assim, Rafael, de uma visualização muito clara, né? E aí acaba culpando muito a tireoide. A culpa é da minha tireoide, que deu hipotireoidismo, deu tireoidite, deu inflamação na tireoide. E a culpa é da minha tireoide, que eu não estou emagrecendo. É quando você vai fazer um rastreamento das causas básicas. Tem muita coisa alterada. Exatamente. E a tireoide é só mais uma vítima nessa história toda, né? Então, você estava falando, inclusive, eu comecei a atender uma paciente hoje, né? Ela está buscando fazer uma alimentação estrita vegetariana. E, cara, assim, pelos todos os rastreamentos que eu fiz ali, né, de anamnese, com questionários com ela, na própria conversa, ficou muito claro para mim que o principal fator dela é o fator emocional. Né? O fator emocional dela está pegando muito e ela, até por meio das fotos, dos sintomas, agora eu solicitei os exames bioquímicos, né? Mas ela tem uma característica, não chega a ser Cushing, né? Aquele Cushing lá, né? A síndrome de Cushing. Mas é como se fosse um princípio para aquilo, sabe? E aí você falando dessas coisas, eu pensei, poxa, no exame dela não solicitei hormônios tiroidianos. E agora eu percebi que eu errei. Calma, não, você não errou, não fala assim não. Você só não teve esse olhar completo naquele momento. Clareza, né? Clareza, mas eu posso solicitar depois. Exato. Só que assim, de maneira imediata eu percebi que havia necessidade de analisar essa questão de cortisol, de outros fatores inflamatórios, né? Mas da tireoide eu simplesmente questionei ela em relação aos fatores familiares, né? Se alguém já tinha tido alguma alteração de tireoide, alguma coisa, e na recordação dela não, e ela nunca teve também. Aí, sabe como que a gente sempre tem uma relação meio que atrito com o plano de saúde, né? Então a gente sempre tenta minimizar exames que não necessariamente vão ser tão primordiais assim. Mas agora, pela maneira como você está me fazendo enxergar, né, o eixo aí, eu vejo como bastante importante, né, a gente acabar solicitando depois. Mas, por que eu estou falando isso? O que eu ia te perguntar, né? Uma pessoa, por exemplo, uma mulher, a gente está falando aí de estresse, de cortisol, da síndrome de Cushing, a gente está falando do tireoide e também do anticoncepcional. Uma pessoa, por exemplo, que está com sobrepeso ou obesa, uma mulher, olá, Gi, olha o pessoal chegando aí. Gente, sejam muito bem-vindos. Acá, mandando pergunta aqui, deixa eu já travar, senão eu esqueço, Lanier. É tudo galera lá que me segue, já chegou em peso. Mas pensa, uma mulher sobrepeso, nem vamos pensar obesidade, mas uma mulher com sobrepeso, que tem um estresse muito marcante no dia a dia dela, então ela tem cortisol sempre muito frequente, acabou que ela desenvolveu talvez ali um pouco de gordura hepática, não sei, e está usando o anticoncepcional por conveniência, casada e tudo mais, para evitar, né? E ela está querendo emagrecer. Cara, é difícil ter uma abordagem aí precisa, né? Na sua opinião, o que você focaria aí primeiro? Eu nem tenho essa paciente, eu pensei aqui agora, mas o que você acha que seria importante uma paciente dessa? Que não é uma paciente atípica, né? É uma paciente super comum então. de acontecer. Bom, só o fato de usar anticoncepcional, o meu olhar já começaria pelos hormônios sexuais. Começaria imediatamente por aí. Já recomendaria ela, então, para ela conversar com
com endócrino, E o médico de mulher, se o nome? gineco, né? O Gineco. ginecologista, Uhum. porque antes de se transformar um problema sistêmico, é um problema mais focal, né? Mais focal em hormônios sexuais. Então, seria o primeiro foco aí, era tentar enxergar se já não existe um problema de desequilíbrio da produção do eixo de hormônios sexuais, até porque a gente tem que lembrar também que os hormônios andrógenos, os hormônios masculinos, como a testosterona, eles Uhum. impactam sobre a oxidação de gordura, né? Sobre a perda de Sim. gordura corporal. E aí vira uma bagunça, Rafael, porque assim, eu estou tentando organizar para não transformar em mais bagunça na cabeça de quem está aqui com a Claro, gente, claro. mas Tenta separar em partes. é como se a gente pensasse, gente, como eu falei no começo, é uma orquestra. Então, imagina que aquela sinfonia ela é maravilhosa quando todos os instrumentos eles funcionam harmoniosamente. Mas se tiver um violino ali desarmonioso, todo o som fica ruim. Comprometido, Então, né? então é exatamente isso que acontece com os hormônios. Então, quando a gente fala de tireoide, inevitavelmente a gente fala de hormônios sexuais, inevitavelmente a gente fala de insulina. E aí você falou uma coisa em algum momento Verdade. que foi muito importante, que foi a questão de inflamação. Se a gente Uhum. tem muita produção de insulina, galera, a gente sinaliza a produção de citocinas inflamatórias. Então a gente propicia um quadro inflamatório. E quando a gente Que fala em... dificulta o emagrecimento. Às vezes vocês estão vendo assim, Exato, por que vocês estão falando de inflamação, né? Mas dificulta o emagrecimento. O corpo entende exato. como um estado crítico que meio que ele precisa se proteger, então ele fica num estado mais latente, não está no seu todo potencial. Então tende até, Exato. eu creio que tende até a, em longo prazo, reduzir a taxa metabólica basal, né? De energia que a pessoa Exatamente. gasta, né? Exatamente. O corpo tem prioridades, né? E a prioridade é É. sempre mantê-lo vivo, mantê-lo Uhum. no funcionamento. Então, se tem inflamação acontecendo, rolando, o foco é em tratar a inflamação, né? E a gente acaba vendo esse retardo do metabolismo basal, né? Da taxa metabólica basal para poupar energia e cuidar do que de fato está acontecendo, que é a inflamação. Então, se tem picos de insulina, né? Se tem uma alimentação rica em carboidrato refinado, em açúcar, a gente tem alta de insulina, consequentemente alta de inflamação. No final das contas, no ápice da orquestra, a gente tem aí uma tireoidite, né? E aí até uma participante aqui falou da tireoidite de Hashimoto, que é um quadro inflamatório, né? É uma doença autoimune, mas que tem um gatilho aí inflamatório predominante, e um dos principais é justamente a resistência à insulina, né? A Uhum. participação da Característico. hiperinsulinemia. Exatamente. Então, e aí quer tratar tireoide achando que é só tireoide, e aí vai dar hormônios tireoidianos, que Isso é talvez muito seja comum, né, cara? Isso isso. você falou agora e eu já vi muita conduta assim mesmo. Talvez seja inclusive o caso dessa pergunta que ela fez, eu esqueci o nome dela agora, que ela falou que tem tireoidite de Hashimoto e tem muito calor, que a gente É a estava falando Camila, dessa acho que é. relação. A Bernardes aqui, ó. Eu tenho E tireoide de aí, Hashimoto e eu sinto muito calor. Muito, muito. Sofro isso. demais com isso. E aí a gente pode imaginar duas coisas. Uma, ela pode morar aqui no Nordeste e sentir muito calor, Ou no inevitável, norte, né? Ou no norte. ou no Norte. E a segunda coisa que eu acho mais provável, ela já talvez já esteja utilizando hormônios tireoidianos, né? As tiroxinas da vida, o Sintroid, o Levoid, enfim, as medicações para suplementação de tireoide, e esteja numa dose super alta, gerando uma superativação dessas UCPs, né? Dessas proteínas desacopladoras. Então, se Ah, está faz tendo sentido, excesso, verdade. né? Então, se está tendo um excesso de calor, será que essa medicação não está alta demais? Precisa se investigar. Se não é nordestina nem norte, né? É, e a gente está no verão, tem que investigar se talvez não esteja excessivo. Isso acontece muito. E não é erro médico, né? A culpa não é de erro médico, é porque a função médica é enxergar isso, né? Enxergar a doença. A função Entendi. nossa, enquanto profissional da saúde, nutricionista principalmente, é tentar enxergar o todo, né? Tentar enxergar as outras coisas que não são só remédio que vão resolver. Então, que fique claro que eu não estou aqui culpando médico nenhum, não é Não, essa a lógico. ideia, né? Só que, pelo que você está dizendo, às vezes por exemplo, uma maneira que nós percebamos assim para discutir com o médico ou com a médica, talvez o foco não necessariamente é aumentar o estímulo por via oral, né, os hormônios tiroidianos, mas talvez tratar uma resistência insulínica, talvez tratar uma inflamação, né? Exato, exatamente. Ó, a Carol, acho que é Carol o nome dela, né?
É Ela Carol ou falou, Camila, não lembro agora de cabeça. Acho que é Bernardes, Camila. vou chamar ela de Bernardes, que é o que eu estou Bernardes. conseguindo entender. Ela falou que é do sul de Minas, então um friozinho danado, né, gostoso, mas está utilizando o Levoide 75, então é bem provável, Bernardes, que esse Levoide aí esteja talvez precisando ser reduzido e corrigir outra coisa, que é o que o Rafael falou, né, ver se não tem uma resistência à insulina, um quadro inflamatório. Eu tenho uma paciente que estava usando, fez tireoidectomia, né, retirada total da tireoide por um câncer, e aí, evidentemente, tem que suplementar os hormônios da tireoide, só que a Sim. dose estava muito alta. E aí ela começou a fazer atividade física, corrida, e Nossa. começou a corrigir a alimentação. E aí essa suplementação de hormônio estava muito alta, ela começou a super emagrecer, não conseguia dormir, porque ficava com a atividade simpática muito alta, né? O sistema Meu nervoso Deus. super estimulado, porque a suplementação estava muito alta, né? Então, e não é erro médico, é porque o médico também não ia adivinhar que ela ia começar a atividade física e regular a alimentação. Então, Sim. só que aí é a hora do diálogo, né? Ó, É. tô bem acelerada, então essa suplementação está muito alta, beirando um hipertireoidismo, né? Que também é altamente prejudicial. Então, tem que olhar o todo, não tem como, né, E ver às só vezes, essa. né, às vezes é importante a gente falar aqui, porque talvez algumas pessoas assistindo, vendo depois, ou ouvindo no podcast depois, possam pensar assim, às vezes até um médico, uma médica ouvindo, né, eles estão criticando a medicina, mas às vezes não é, cara. Às vezes pode ser, por exemplo, que o médico ou a médica, ele ou ela estava simplesmente cumprindo o trabalho dele dentro de um protocolo, por exemplo, de plano de saúde. A gente sabe que plano de saúde hoje em dia, o tempo de atendimento normalmente ele é reduzido. Não são todos, eu sei disso. Mas normalmente é reduzido, então eu creio que o médico, a médica, tenta ser mais cirúrgico, né? Ele tenta perceber a sua real necessidade ali, não dá tempo de aprofundar, não dá tempo de chegar numa discussão de, por exemplo, eu estou pensando de mês que vem começar a fazer crossfit. Não dá nem tempo de chegar nisso. Aí pega os pontos-chave, passa o tratamento e você começa o tratamento, né? Então, às vezes, o próprio protocolo que o médico profissional ele está inserido meio que impede ele de fazer o que ele poderia até fazer às vezes. Então, às vezes a gente tem que ter essa compreensão também, né? Exato. Imagina aí, Rafael, por exemplo, que para o médico é muito, não vou dizer que é confortável, mas assim, é muito mais seguro ele chegar para o paciente e dizer, ó, você vai tomar essa dose aqui que é alta, porque ficar com pouco é muito ruim, né? Se o paciente está com os hormônios da tireoide muito baixo, não tem disposição, é queda de cabelo, é unha quebradiça, é raciocínio ruim, enfim, não é só a estética, né, que está envolvida. Uhum. A estética é o ápice da coisa. E aí imagina para o médico, tipo, ó, eu preciso resolver o problema desse paciente o quanto antes. Então vamos trabalhar com a dose mais alta para tirar desse desconforto. Pois é, Então, pois é. assim, são estratégias que a equipe médica acaba adotando por segurança do paciente, né? Sim, É bom que fique claro para todo mundo que está aqui com a gente que não é uma questão de erro médico, né? É uma questão de protocolos, de segurança, mas que aí a gente também tem que pensar em olhar o todo, né? Para trabalhar com as causas e não só com os sinais e sintomas, né? Que estão ali por cima. Ô, Washington, tem uma pergunta aqui da Lanier. Ela perguntou assim, doutor, eu tenho nódulos na tireoide. Fiz há algum tempo punção e não era maligno. Nos últimos meses, esse nódulo sofreu alterações de tamanho e formato. Farei uma nova punção. Corre o risco de virar MA? O que é MA? MA, cara, agora meu tic-tac deu O meu bug aqui. também. Se você Deu puder aí bug comentar pra aqui. gente, eu não sei se É, é alguma coisa relacionada a câncer, né? Se ela foi escrever deve ser. CA ou MI, saiu MA, Pode não sei. ser. Pode ser. Mas, por exemplo, pensando aí no que ela falou, quando me Uhum. fala assim, nódulo de tireoide, a primeira coisa que me preocupa é o seguinte: a equipe médica, por ter uma formação curativa, né? A medicina ocidental, né? A nossa medicina, ela é curativa, acaba enxergando esses nódulos no primeiro momento e dizendo, vamos observar, porque ainda não é Sim, maligno. sim. Esse vamos observar, gente, é o sinal de que alguma coisa na alimentação está na hora de ser mudada, porque ainda não Tá. é doença, ainda não é uma doença diagnosticada, mas se tem nódulo, tem inflamação. Se tem Uhum. inflamação, tem alguma coisa que a gente precisa fazer. E se o teu Uhum. nódulo especificamente está aumentando, maligno, ela falou que é maligno. Vocês É são, maligno? vocês são, conheço. Se pode evoluir para maligno, né? Então, continuando Ah, aí para tá. chegar nesse link,
E se tem alguma coisa errada na alimentação, é hora da gente corrigir antes que se transforme no maligno, de fato, né? E aí, o mais comum que acaba acontecendo é resistência à insulina, é o mais clássico. Uhum, No caso uhum. de seição especificamente, né, pensando aí em outros casos que possam acabar acontecendo, a gente pode ter quadros de hipersensibilidade alimentar, que aí a Olha só. inflamação começa no intestino. Então a gente começa a Uhum, inflamar o intestino por hipersensibilidade alimentar, essa inflamação se torna sistêmica, que é o que a gente chama de endotoxemia metabólica, então inflamação uhum. generalizada, que pode chegar na nossa tireoide. E aí começa a inflamar a tireoide, aí a gente acha que é mil coisas, e o intestino está ali sem funcionar legal, todo inflamado, cheio de gases, alteração de Gases, ritmo, desconforto. isso, e a gente acha que não, é bobagem, é porque eu comi demais. E aí Uhum. não para pensar nessa relação íntima de inflamação intestinal e contato direto com a tireoide, né? Então, cara, eu volto a dizer, não dá para enxergar só o quadrado da tireoide, né? Aham, aham. A gente volta para outras searas. Então, assim, pode sim evoluir para o maligno, mas isso se não for tratado a tempo, né? Se não forem feitas as correções a tempo, né? E é Acho interessante. que Pode pode falar, terminar. perdão. Eu ia falar que é interessante, assim, algumas pessoas, eu não sei se todo mundo teve uma oportunidade de fazer um exame de sangue, assim, com um nutricionista, com um médico, para ver essa questão da resistência insulínica que o Washington disse, né? É, e às vezes você não teve. Só que, por exemplo, você tem até alguns indicativos que você sente que pode ter, estou falando que pode ter, não estou falando que é. Normalmente tem uma ligação. Como, por exemplo, aquela pessoa que tem frequentemente leseira, né? Aquela pessoa que tem frequentemente uma disposição baixa, cansada. O que isso quer dizer? Quer dizer várias coisas, mas uma das, que pode ser, que é o que eu estou te falando aqui, é claro que é assim, bom você fazer o exame para tirar a prova, né? Mas pode ser que, por resistência à insulina, a insulina ela não consegue jogar a energia, que é a glicose, de maneira adequada para dentro das suas células. Então, suas células elas ficam sempre funcionando em uma demanda, que tipo, tem a demanda dela, mas não chega energia suficiente. Principalmente isso a nível cerebral, né? Aí você tem essa leseira, você tem essa preguiça generalizada, essa falta de energia. Então, às vezes, a sua própria alimentação ruim, e sem contar, né, eu acho que a gente não pode esquecer do intestino, principalmente também se o seu intestino está alterado com esses sintomas que o Washington diz, isso é ainda mais verdade, né? Porque vai ter os marcadores inflamatórios, que a gente fala, né? Essa inflamação, que pode estar a nível mais sistêmico, e você vai tendo cada vez mais esses sintomas. E se tratando de mulher, eu acho que vale até a pena a gente puxar esse gancho, porque tem ligação, né? Uma pessoa nesse quadro, normalmente ela tem uma tendência maior, não estou falando que é sempre, mas ela tem uma tendência maior de ter infecção urinária repetida, né? Exatamente, exatamente. Afeta Só, ó, bastante mulher isso aí. o próprio quadro inflamatório já joga a imunidade delas lá para baixo, né? E aí quando a Uhum. imunidade cai, a microbiota, né, os micro-organismos que a gente tem no nosso intestino desequilibram, é um quadro perfeito, é um prato cheio para desenvolver candidíase, infecção do trato urinário, porque a imunidade cai e esses micro-organismos oportunistas, eles chegam lá e, opa, aqui o espaço é meu, você está me dando vez, então eu vou ocupar aqui esse espaço, né? Então, e aí faz toda a conexão. Aí o paciente ele nunca é só tireoide, nunca. Eu nunca É, atendi um paciente com problema de tireoide que tem só problema de tireoide. Quando é vai difícil mesmo. esmiuçar, tem alguma outra coisa, né? Tem uma infecção de vias aéreas superiores, né? Um paciente com crise de sinusite, de rinite, Tem. indicando mais uma vez um processo de hipersensibilidade alimentar. É um paciente que tem alterações do trato gastrointestinal. É um paciente que não consome fontes de selênio. E aí é importante a gente dizer que para que a sua tireoide funcione bem, para que você fabrique tiroxinas, você precisa de selênio, é condição sine qua non, não tem pra onde E as correr. pessoas só sabem do cloro, né? É do cloro. As pessoas só sabem do Do cloro, iodo, né? do Do iodo, né? iodo, perdão. Do Do iodo, iodo, isso. é. Obrigado. Aí, cara, você tocou num ponto massa agora. Não que os outros não sejam, mas Aham. assim, é porque tem uma galera se entupindo de Lugol, né? Que é uma suplementação de iodo. Já vi mesmo, já vi. E, cara, o excesso de Lugol, o excesso de iodo é tóxico para a tireoide. É. É altamente tóxico. Não é à toa que Sempre desaconselhei isso aí. quem faz tratamento para retirada da tireoide utiliza uma bomba de iodo, utiliza uma dose alta de iodo. Então, e é de uma maneira indiscriminada. Ah, eu estou precisando emagrecer, a tireoide não está funcionando, vou tomar Lugol.
E nem sempre o problema é o iodo do que está faltando. Muitas vezes é o Quase nunca, selênio. quase nunca. Até porque a gente tem o sal iodado, né? A política de Sim, suplementação nutricional no nosso país Brasil. permite que a gente tenha isso. Então, quase Uhum. nunca é o iodo, minha gente. A maior parte das vezes é o selênio, que ninguém quer comer castanha do Brasil. Negócio tão simples, né? E com uma castanha, a depender da pessoa, você já ultrapassa a dose que você precisa. É, Então, que bem isso. coisa simples, pelo amor de Deus, e querem tomar Lugol, caro e altamente danoso à saúde, né? Então, é importante que a gente fale isso, já que a gente está falando de saúde tireoide, né? Então, Washington, eu vou comer. O Rafael e o Washington falaram então que é para eu comer castanha. Parar, eu vou comer 10 agora por dia, né? O excesso de selênio também é tóxico, gente. Então, assim, não Perigoso até ter precisa. dor de cabeça, né? Se eu não me Exato, engano, o não é. selênio, ele deposita no cérebro, não deposita? Em Exato, excesso. exato. Ele tem neuroafinidade, né? É. Então nem 8 nem 80, pelo amor de Deus, né? A gente volta para a palavra que o Rafael falou, equilíbrio, equilíbrio. Nada de excesso em nada na vida, né? Inclusive em selênio. Aqui, ó, mais uma pergunta da própria Lani. Ela perguntou assim, ó, quais Ah, alimentos o doutor recomenda para evitar essa inflamação? Os carboidratos boa. causam isso? Boa, pergunta massa. Pensar num padrão alimentar não inflamatório, então vamos pensar em coisas básicas. Primeiro, para de excesso de carboidrato refinado. Não é que os carboidratos refinados são proibidos, são vilões, calma lá. Mas nada de excessos, né? Excesso de pão no café da manhã, é o docinho após o almoço, é o café com açúcar. O problema é esse excesso, tá? Então é a primeira coisa, diminuir esses carboidratos refinados. Segunda coisa, para que tanto ultraprocessado na comida da gente, minha gente? Para que tanto produto empacotado, né? Cheio de Pronto para o consumo, conservantes, né? né? Exato, cheio de edulcorantes, cheio de sucraloses, cheio de produtos altamente tóxicos, né? Então, outra coisa, tira isso, tira esse excesso, né? É altamente inflamatório, traz uma carga inflamatória. Não que seja proibido, volto a dizer, mas não dá para ser um hábito alimentar, um padrão alimentar à base de Perfeito. ultraprocessados. Outra coisa, trazer alimentos que sejam ricos em antioxidantes, né? Quando a gente fala em inflamação, a gente precisa de imunonutrientes, né? E aí vem vitamina C, que é super fácil de atingir aqui no nosso país. Em toda a região a gente consegue alimentos ricos em vitamina C. É um kiwi, é uma acerola, é uma goiaba, é uma laranja, é uma tangerina, é um Acerola, às vezes, você abacaxi. acha pé na rua. Aí vocês acham na rua? Pé na rua. Aqui em casa tem uma, né? Tem um pé de acerola. A gente, inclusive, minha mãe, Cara, inclusive, coletou acerola ontem e fez suco. Né? Então, perfeito. é uma coisa que tem bastante aqui, por aqui, acerola. Muito fácil. Altamente imunomodulador, né? Aí tem uma outra questão que talvez esteja a dúvida na cabeça de vocês, que vocês já devem ter ouvido falar, que o universo das crucíferas, aí o brócolis, a couve-flor, a couve, né? Tem alguns compostos, os esqueci o nomezinho agora, né? Que Tá? são compostos específicos nitrogenados que são considerados bociogênicos, que podem alterar a função da Hum, tireoide, né? E aí por isso que tem tanto medo desse excesso de suco verde, porque é couve, a base é couve, e aí verdade, se você tocou fala num muito ponto que sobre até eu isso. tenho dúvida. Ah, Só que o que acontece? Eu até antes da live fui dar uma olhada para ver se tinha saído alguma coisa nova. A literatura ela não é concisa de que isso faz mal para a tireoide, né? Eles uhum. são bociogênicos, só que onde a gente vê maiores resultados de realmente alteração da tireoide são em trabalhos in vitro e em animal, tá? Certo, certo. Em humanos, inclusive, tem trabalhos mostrando que isso pode ser altamente benéfico pelo potencial antioxidante desses alimentos. Então, Interessante. o problema é, calma, não é porque suco verde, né? Eu nem Por gosto causa dessa da couve, terminologia. né? Por causa da Não é couve. porque é rico em antioxidante que eu vou tomar 1 litro por dia, todo dia, né? O grande lance é que a gente tem antioxidantes distribuídos durante o dia, então não tem problema nenhum você comer uma folha de couve no teu almoço, ou um brócolis, desde que você nas outras refeições você tenha outros antioxidantes, como o selênio da caixinha do Brasil, como a vitamina C da laranja, da acerola. Então, assim, não, a gente não pode endeusar um alimento nem demonizar, né? O Verdade. poder de solução é dele, o poder de culpa é dele. Não, né? É trazer esse equilíbrio, né? Se for para a gente culpar alguém, a gente tem que culpar nós mesmos, que temos uma relação incorreta com a comida,
sempre exceder em tudo, né, Rafa? E aí você sabe muito bem disso, é com que você mais trabalha, né? E Eu ia falar aqui que a Bianca, ela comentou, nossa, quanta informação. Aproveita aí, Bianca. Espero que você tenha anotado ou gravado alguma coisa nesse sentido. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Nossa, eu tô muito até com medo, interessante, nunca fui informada disso. tô me sentindo uma metralhadora aqui. Imagina, cara, eu acho que tá fluindo bem, tá tendo muita informação bem legal. A K. Bernardes aqui, você já tinha visto a pergunta dela? Não lembro. Quando eu faço exame, minha tireoide está controlada, mas um lado do meu pescoço continua inchado. Quer dizer que tem algo errado? E então, foi a Bernardes, né? É. Uhum. Então, Bernardes, aí é bom realmente fazer um aprofundamento com o endócrino, tá? Porque esse inchaço pode ser um acúmulo de líquido pelo processo inflamatório, porque em tese, se os hormônios estão andando normais, né, tá tudo ok. É interessante que o normal, né, não é nem sempre tão normal. A gente tem lá os valores de referência dos exames de sangue, né, dos exames bioquímicos, mas a gente tem um monte de artigo falando de outros parâmetros, de que já começa a ser inflamação. Tem um trabalho em 2016, se não me falha a Principalmente em memória. combinação, né? Quando você vê alguma Isso, coisa alterando em outra, né? exatamente. Acho que é de 2016 um trabalho que fala lá dos marcadores de TSH, do marcador TSH, que é um hormônio que estimula a produção de hormônios tireoidianos, né? Para quem não é da área aqui com a gente, que quando ele está muito baixo é indicativo de tireoidite, né? De problemas na tireoide. Só que ele pode estar dentro da faixa de referência, né? E esse trabalho traz ele dividido em quartis, pega esses valores e divide em 4 partes. E quanto mais próximo de valores mais baixos ou mais altos, maior o risco de desenvolver problemas de saúde e não necessariamente ser diagnosticado com tireoidite, né? Que são os casos, inclusive, de tireoidite subclínica, né? Que a bioquímica não acusou, mas a clínica já está mostrando que tem alterações da tireoide. Então, inclusive, tem que ter muito cuidado com essa coisa de com tá manifestação normal. de sintoma. Com manifestação de sintoma. Exato. Esse tá normal é muito relativo, né? O corpo da gente fala. Antes da doença ser diagnosticada, o corpo da gente já falou pra gente que tá alguma coisa errada. Então, é bom dar uma aprofundada aí a Bernardes com... Talvez seja o caso da endócrino ou o endócrino dela, dar uma aprofundada com ultrassom, ver se não é um acúmulo de líquido inflamatório. Então, não dá para dizer assim com precisão, porque aí já vai mais a fundo na coisa, tá? Fica muito tiro no escuro, né? Mas Exato. Eu concordo. Isso que o Washington disse é uma coisa que você tem que levar em consideração, né? Mas um fato que você não pode desconsiderar de maneira nenhuma é, de fato, você ir lá e fazer exames mais aprofundados nisso, né? Não sei se o seu médico passou esse exame para você, não sei se você está fazendo acompanhamento médico, né? Mas considere todos esses pontos aí, porque eu acho bem interessante isso que o Washington falou. O ultrassom acho que pode ser bem legal aí. Se houver necessidade, igual a Lania fez, talvez fazer alguma punção, não sei, não sou muito da área, né? Mas o médico ele vai conseguir saber te direcionar melhor em relação a isso aí, né? Uma coisa que com certeza eu e ele te falamos é que assim, se tem uma coisa alterando aí, normal não é. Então não deixa isso acontecer e vai atrás de ter uma coisa, uma informação, né, um trabalho mais aprofundado. A Lania falou, eu como castanhas, como demais, cuidado com o exagero, principalmente a do Pará, né, castanha do Brasil. Como o Washington disse aí, muitas vezes você já consegue, necessidade serena que você precisa no dia. E tem gente que quer comer igual jujuba, né? É para acabar. A pessoa ela pega ali e começa a comer igual pipoca, não é assim não, gente. Até porque vocês podem acabar exagerando em característica calórica, né? Porque, querendo ou não, é rica em algumas gorduras também. Deixa eu ver se tem Rafael, mais algumas perguntas aqui. Enquanto você vai procurando perguntar, eu preciso muito acrescentar uma coisa que é muito Pode importante, principalmente para os nutris que estão aqui com a gente. Galera, cuidado com dietas restritivas caloricamente e principalmente em termos de carboidrato. A tireoide ela responde muito rápido a isso de maneira negativa, tá? Essa restrição severa por muito tempo, se não for uma estratégia cíclica, expor um indivíduo a restrição severa de carboidrato e de energia por muito tempo retarda a taxa metabólica basal, né? Eu falei lá no começo aqui da nossa live que o gerente da taxa metabólica basal, quem gerencia o gasto energético é a tireoide. Então, se o gerente está vendo que está entrando pouco dinheiro na loja, o que é que ele vai fazer? Ele vai segurar o dinheiro, né?
Então Vai acaba começar segurando essa energia. a despedir funcionário para cortar gasto, é isso que acontece. Aí você começa a gastar Exatamente. menos energia. Exatamente. Aí entra em dieta extremamente restritiva, né? A carbofobia, o medo de calorias. Aí começa a cair cabelo, né? Porque o gerente tá demitindo o povo. E aí cai cabelo, cai unha, cai libido, cai tudo, né? E aí a culpa é da tireoide. Não, você tá maltratando a tua tireoide, né? Então, muito Pela cuidado com essas dieta restrições restritiva. severas. E isso é importante, Rafael, tô tocando nesse assunto porque eu recebo muito paciente. Não é pouco, não. É muito paciente que chega no consultório falando assim, eu já fiz de tudo e não consigo mais emagrecer. Aí vai para a E o de anamnese, né? tudo é sempre no caráter restritivo, né? Exato. Aí quando chega na parte de investigação alimentar, o indivíduo come 3 vezes ao dia, no máximo. Come que nem pinto, né? Como a gente diz aqui no Nordeste, não sei se aí é assim. Belisca em cada refeição. Beleza. Aí o aporte energético não bate nem a taxa metabólica basal. E aí quer emagrecer, né? Vivendo de luz, virando planta. Não tem como, né? E Rapaz, aí pode terminar. Não, e aí tem que falar para essa pessoa, ó, tu tem que comer, cara. Você vai resolver seu problema comendo, não é passando fome, né? É Exatamente. justamente o contrário. Falar primeiro a questão do jejum e depois de uma paciente minha. Se eu esquecer da minha paciente, você me lembra. Eu sou muito Uhum. disso, eu foco, aí eu esqueço. Mas eu já recebi gente, e não só recebendo, mas perguntando pelo direct, principalmente, de pessoas que, por exemplo, estavam em uma pegada muito de jejum, seguindo que com todo respeito, tá, gente? Eu entendo que cada um tem o seu posicionamento. Mas essas pessoas estavam começando a ter prejuízo. Tá? Então, eu estava seguindo o que a pessoa estava falando, de fazer, por exemplo, só 2 refeições no dia, e fazia lá o jejum, e aí comia mais nessas 2 refeições, claro. Mas aí a pessoa ela começava a ter sintomas afetando até o sono, né? Afetava o sono, a disposição, a energia, claro que afetava aí. A pessoa não conseguia treinar, não conseguia recuperar. Querendo ou não, se ela prosseguisse em uma atividade que é um pouco mais pesada, como o CrossFit, ela poderia começar a desenvolver o overreaching, né? Que o Exato. corpo não consegue recuperar. O corpo não consegue recuperar. Essa coisa de endeusar, né? O Washington citou essa palavra e ela é muito boa mesmo. Endeusar uma estratégia, endeusar um alimento, você tem que endeusar o seu corpo. É isso que você tem que endeusar. Você tem que ouvir mais ele, você tem que prestar mais atenção no que ele está te falando, claro que com o acompanhamento que você estiver fazendo, mas observar o que ele te fala, porque até os exames bioquímicos, o Washington estava dizendo, até os exames bioquímicos não é uma coisa certeira para você, para mim, para ele, né? Então, muitas vezes, por mais que, sei lá, por exemplo, uma coisa que eu vejo muito isso que você disse, é B12. B12 eu percebo que independente, eu já vi pessoas com tá no limite inferior e tá excepcional a qualidade de vida, energia, essas coisas dela. E já vi pessoas com a B12 mais alta que tinha sintomas ainda, mesmo olhando outras coisas ali que poderia ter alguma relação. Né? Não é que eu fui lá suplementar B12 com aquela pessoa, tentei trabalhar outras coisas, porque eu vi que já estava muito alta, né? Só que a pessoa ela tende a considerar, até algum outro profissional fala, olha, talvez seja necessidade de suplementar B12. Por quê? Porque fica mal falado, né? Falta de energia, suplementa B12. Você não está conseguindo emagrecer, toma iodo. Então tem essas coisas que a gente começa a endeusar e você não está ouvindo o seu corpo. Né? Aí depois você tem resultado que você prejudica todo o seu corpo, desanda todo ele, com hormônios funcionando todo atrapalhado, né? O Washington estava dando alguns exemplos aí, e você não sabe por quê. Estou empacado, não sei mais o que fazer. Às vezes você desandou tudo com todas essas estratégias malucas, né? E Exatamente. da minha paciente, deixa eu lembrar o que eu ia falar dela hoje, que a gente fez. Ó, isso Lembrei. pode ser problema de tireoide, viu? Essa memória No ruim aí. finalzinho, não cara, que eu tento. Quando eu foco em uma coisa, eu foco mesmo, aí eu acabo esquecendo de outra. Eu sou muito assim. E eu lembro que a gente estava fazendo, a hora que a gente estava terminando de fazer um planejamento inicial para ela, né? E ela virou e falou assim para mim, que não foi a primeira que disse, só que aconteceu hoje, então tá bem fresco na memória aqui para colocar para vocês. Ela comentou assim: nossa, eu tenho a impressão que eu vou comer mais do que eu como. E eu vou emagrecer? E eu falei, nossa, que legal você falar isso. E sim, você vai emagrecer. E eu expliquei justamente aquilo que a gente estava meio que explicando ali da empresa que está vendendo pouco, né? Que não está entrando dinheiro. Só que eu expliquei para ela de uma maneira diferente. Falei, sabe o seu celular? Né? Quando você vai lá e ativa o modo de economia dele,
ele corta o funcionamento de algumas coisas, né? Para durar mais a bateria. Pois é, o seu corpo, quando você começa a fazer algumas restrições a mais, ele começa a fazer a mesma coisa, porque ele entende que, bom, a oferta de alimento não está tão boa assim. Então, se eu quero me manter vivo, eu não posso deixar o meu gasto do jeito que está. Deixa eu reduzir. É isso que ele faz. Então, por isso que, muitas das vezes, você emagrece mais comendo mais. Mas não é comendo mais qualquer coisa, porque às vezes a pessoa pensa assim, né? Ah, então é só eu sair comendo mais arroz e feijão, sair comendo mais pão, sair comendo mais fruta e tá tudo certo? Não, às vezes não. Às vezes você precisa comer mais alguma coisa que esteja mais faltando para você. No caso dela, por exemplo, que ela é vegetariana, né? Tava faltando mais gorduras, né? Ela não estava ingerindo de uma maneira adequada gorduras, inclusive gorduras mais anti-inflamatórias. Ela estava consumindo muita gordura do coco, que eu acredito, até queria a sua opinião, ela por uma característica por estar mais inflamada. Ela tem muitos sintomas ali de inflamação generalizada, cortisol alto. Eu, na minha postura, eu nunca gostei de usar coco nesse cenário. Eu sempre gosto de usar coco quando a pessoa está mais desinflamada, digamos assim, né? Ela está com um funcionamento melhor, eu percebo. Aí eu creio que o coco ali, pelo que eu já li, tem um funcionamento melhor ali. O que é que você acha quanto a isso aí? Até para tirar uma dúvida com você. Exato, minha linha de raciocínio é exatamente essa, né? A gente acaba trabalhando muito com coco, para quem está aqui e não é nutri, por uma É a Amanda aqui. disponibilidade. Quanto tempo eu não vejo a Amanda? É, por uma disponibilidade de energia mais fácil, por ser rico em TCM. Mas aí tem as gorduras, né? Outras gorduras que podem ter um potencial inflamatório. A gente precisa, gente, de todos os tipos de gordura na nossa alimentação. O que o Rafael está falando aqui para vocês, e que eu concordo muito, é que se já é um paciente com quadro inflamatório exacerbado, e eu dou gorduras que têm um potencial de exacerbar essa inflamação, que vão servir de substrato para produzir mais inflamação, isso não é tão indicado, né? Não é que seja proibido, né? Mas não tem necessidade da pessoa sair comendo 60, 70, 80 gramas de coco por dia para dar um tiro no pé, sem equilibrar as outras gorduras, né? Então, é necessário, todas as gorduras são necessárias, mas por que não, num primeiro momento, e eu teria essa mesma atitude sua, por que não reequilibrar, né? Então, ó, está faltando isso, então, antes de aumentar isso aqui, vamos colocar essas gorduras que estão faltando, né? As anti-inflamatórias, seja oriunda de uma linhaça, seja oriunda, já que é vegetariana, né? Ômega 9, ômega 3, né? Exato, eu foquei mais. exatamente, né? Então, o problema não é que o coco é ruim, tá, gente? Isso é bom que fique claro, não é isso que a gente está dizendo. É a adequação ao caso de cada pessoa, né? Rafael falou que prescreve, eu também adoro prescrever coco, amo coco, inclusive, né? E aí a gente volta para a máxima do equilíbrio, né? No tempo onde correr, a gente volta para essa máxima de equilíbrio sempre, 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 sempre. E em relação às estratégias restritivas por muito tempo, Rafael, é importante salientar que quando os profissionais passam lá para vocês, né, que não nutris aqui da sala, uma estratégia restritiva, seja um jejum intermitente, uma restrição de carboidrato, seja lá o que for, ele tem um fundamento científico para aquilo, tem literatura que respalde aquilo, só que aquilo não é um estilo de vida, não é porque te trouxe um resultado naquele momento que tem que virar um estilo de vida, né? Isso tem que ser cíclico, né? Bem verdade. O corpo é bom para o corpo receber diferentes estímulos. É ótimo, né? O corpo não pode ficar na zona de conforto se a gente está buscando emagrecimento, mas ele precisa entender que ele tem compensações. Eu estou dando aqui a restrição calórica, mas calma, né? A gente está só fazendo uma restrição agora. Daqui a pouco eu te dou energia para você dar uma relaxada e voltar a funcionar normal, né? Sem como é que a gente fala de energia? Sem racionamentos, né? Então, é o que a gente faz. Isso é o que a gente faz na nossa casa. A bandeira da energia está vermelha agora, né, no país. Acho que voltou para amarela, sei lá. Está vermelha. O que é que a gente faz em casa? A gente economiza energia, deixa a luz menos tempo ligada, usa menos ar-condicionado. É isso que a tireoide da gente faz. Aí quando a bandeira volta a ficar azul, amarela, branca, seja lá o que for, a gente volta a gastar mais. A nossa tireoide é do mesmo jeito, né? Então, são estratégias que têm fundamento, mas não dá para virar estilo de vida. Né? É o que a Lani acabou de perguntar. Então, o jejum atrapalha a função da tireoide? Não é bem assim, é isso que o Washington acabou de dizer, tá? Às vezes o jejum ele entra muito bem. Eu faço jejum às vezes, mas eu faço com um objetivo e com uma estratégia. O problema é que tem ainda algumas pessoas que passam a informação de uma maneira que não tomam cuidado da maneira que passam.
Aí a pessoa que está do outro lado ouvindo, ela capta aquilo de uma maneira mais grosseira e aplica, sem um filtro, porque acredita, né? E às vezes aquilo, a pessoa nem de fato faz daquele jeito, ou às vezes daquele jeito que ela faz não atrapalha ela, mas você pode atrapalhar, entendeu? É esse o ponto que a gente estava falando. Você vai endeusar alguma coisa, endeusa sempre você. Não vai endeusar um alimento, uma estratégia, né? Eu tinha uma pergunta aqui, ó. Deixa eu achar ela. Aqui. Ó, extremidades frias, pelo no rosto, é sinal de possível disfunção? Não uso nenhum medicamento. A Karen perguntou aí, ó. Cara, esses pelos no rosto, aí, o meu olhar viciado, né? Eu trabalho muito com SOP, com síndrome dos ovários policísticos. Aí quando a mulher me fala de pelo do Pensei rosto, nisso também. eu já penso logo em síndrome dos ovários policísticos, né? E aí as extremidades frias podem ser, sim, alteração da tireoide também, né? É bom investigar. E aí eu não investigaria só tireoide, eu investigaria junto hormônios sexuais, né? Andrógenos e estrógenos junto também, né? Mas Com é o a primeira coisa que próprio me vem à cabeça. ultrassom também de ovário, né? Precisa aí, no Sim, caso. sim, exatamente. E aí busca uma gineco para dar uma aprofundada como é que anda sua saúde ginecológica, né? Porque você pode, inclusive, esqueci o nome dela, você pode estar menstruando Karen. normal, Karen, e ter a síndrome, né? Isso não impede de que a síndrome exista, tá? É bom que isso fique bem claro, né? É só um sintoma. A menstruação atrasada é só um sintoma. Esses seus pelos podem ser um sintoma disso também, tá? Isso aí é... Aqui em casa, a minha mãe e a minha irmã tinham. Minha mãe tinha mais, teve por um tempo. E ovário policístico. O uso de um determinado anticoncepcional regulou, no caso delas, né? Então vocês vão ver que tem alguns médicos, né, no caso aí gineco, que vão ter uma abordagem assim, né? Só que eu gostaria de salientar também, Washington, até se você quiser fazer uma contribuição, que assim, até pelo que a gente conversou aqui hoje, você vai lá, investiga, ou você está desconfiando, investiga e descobre que você tem cistos no ovário, né? Um ovário policístico. Ao invés de você ficar também se preocupando com tipo, os meninos disseram lá que pode ter uma influência na tireoide, então já fica ali, né, inculcado com tireoide, etc. Às vezes, vale muito mais a pena, né, você ir atrás do tratamento disso e já começar a fazer uma abordagem nutricional focada no que um ovário policístico traz, que é uma resistência à insulina, que é o que a gente estava falando aqui, uma inflamação um pouco mais fácil, né? Então você cuida mais da sua alimentação para ela não ter tanto empacotado, tanta comida pronta, tanto carboidrato simples, né? Porque você já cuidando disso, trazendo algumas gorduras anti-inflamatórias, igual a gente estava falando aqui, consumir mais chás, né? Chás são riquíssimos aí em potencial anti-inflamatório. Consumindo também, claro, a questão da do selênio que o Washington disse. Então, quando você já começa a ter uma abordagem assim, junto com o tratamento que você já vai fazer com o do próprio ovário, eu estou falando isso porque eu tenho certeza que vai ter muita gente que vai encaixar nisso aí, né? O cisto no ovário é bem comum entre o público feminino. Então, compensa muito mais você focar em já começar a ter alguma estratégia nutricional focada nesses sintomas e nas possibilidades de piora, né, no caso, que você já está fazendo um bom trabalho, né? Você já está focando em pontos essenciais e, junto do tratamento médico, possivelmente, que você vai ter, você vem a reverter isso, né? Você quer acrescentar alguma coisa aí? Eu acho que você pensa alguma coisa diferente também. Não, eu concordo plenamente, né? E não ter o diagnóstico não impede que a gente trate, né, das bases, dos fatores, das possíveis consequências, né? Eu concordo em completamente tudo. Achei até aí a participação da Lanier bem interessante. Acho que você estava lendo a participação dela aí, que aí nesse caso da menopausa, a menopausa traz alteração do metabolismo de cálcio, né? A queda do estradiol altera o metabolismo de cálcio. E aí, se você entra num quadro de pouco cálcio, você precisa de cálcio para produzir hormônios da tireoide. Então, acaba sendo uma relação indireta, mas que impacta diretamente na tireoide também, tá? Que interessante. Isso aí do cálcio eu não sabia também, não. Porque o estradiol, ele tem a atividade de facilitar a saúde óssea, né? De ajudar na boa mineralização óssea. E aí, quando na menopausa esse estradiol cai, a atividade óssea vai para o beleléu. Não é à toa que os médicos acabam suplementando cálcio e vitamina D, né? Das Mas mulheres assim, quando entram na menopausa. Você falando agora, eu fiquei pensando, porque assim, a atividade mais óssea que a gente estuda, eu posso até estar um pouco defasado, mas eu lembro que ela
ela é mais intensa naquele período próximo aos 20 anos de idade, né? Até tem digamos assim, como que eu poderia me expressar? Tem um limite, digamos assim, dizendo que, nossa, na menopausa, se a pessoa teve uma boa mineralização anterior, na menopausa, até onde esse maior consumo de cálcio proposital, quero dizer, não quer dizer que a pessoa não vai comer, né? Mas o maior consumo proposital de cálcio vai fazer uma diferença. Tem indicativos disso, alguma coisa ou não? É mais Não, por não. teste, observar e É, tudo mais. porque Tá. o grande lance é, a queda de estradiol causa o aumento da atividade que a gente chama de osteoclástica, que são Uhum. células que vão lá no nosso osso e tiram cálcio da Tira. matriz óssea. Uhum. Então isso vai acontecer inevitavelmente, independente da qualidade óssea que foi formada até os 20 anos, que é o pico, de fato, né? Tá. O problema é, se esse avanço, né, se essa mineralização dos 20 anos não for feita de maneira adequada, os impactos nessa pessoa serão São piores. maiores. É. O que é que seria indicativo de fazer acompanhamento concomitante? Exame de densitometria óssea, né? Ver como é que está o osso dessa mulher que está entrando na menopausa. Se já está muito fragilizado, então é fazer um acompanhamento mais profundo, né? Que é inclusive o que o Wagner comentou aqui, né? Dessa atividade osteoclástica. Então, precisa fazer uma coisa muito mais aprofundada para talvez, Rafael, tentar fazer isso que você falou, né? Desse ponto de corte, para ser mais Uhum. cálcio, menos cálcio para essa paciente, né? Mas aí precisaria ter um ponto de referência inicial. Entendi, entendi. Mas querendo ou não, é uma abordagem que se deve sempre levar em consideração com uma pessoa de menopausa, então, né? Essa questão da densitometria óssea para analisar. Exatamente. Interessante, Ó, a interessante. Lanier falou aqui da atividade física. A atividade física é importante para qualquer um de nós e em Com mulheres na certeza. menopausa é assim, é surreal, né? A atividade tem uma melhora no metabolismo do cálcio pela própria contração muscular. A gente libera cálcio na contração muscular. Então, para qualquer pessoa e para essa população é assim, é remédio. Tem que ser como remédio, né? É. É importante lembrar, né? E eu acho que é até importante porque, olha só, a gente vê muito comercial na TV, eu já cansei de ver. Eu tenho uma dó dos idosos, gente. Uma dó dos idosos, que ele assiste alguns programas, que esses programas vão lá as pessoas fazer propaganda intencionalmente para suplementar cálcio. Você já viu isso, né? Não é possível que só eu já vi. Ah, tá. Então. E aí, os idosos, por desinformação, que vai lá, a pessoa que quer vender o produto para você e fala, né? Olha, tem aqueles mais, desculpa assim, mais chucros, né? Aqui a gente chama de chucros, mais ignorantes, digamos assim. Chega e fala, ó, esse aqui tem tanto cálcio, você precisa, não precisa mais se preocupar com nada, a quantidade de cálcio que você precisa por dia. Aí tem aqueles mais ou menos, né? Que falam, ó, esse aqui tem cálcio, tem vitamina D. Tem aqueles até avançadinhos. Ó, esse aqui tem cálcio, tem vitamina D e tem magnésio, né? Mas ninguém vai lá e fala pro idoso que ele precisa de tensão no osso, né? De exercício físico para aquele osso captar esse cálcio aí. O que é isso, gente? Não adianta nada essa ideia nossa de consumir cálcio, vitamina D e magnésio, se você não faz exercício físico, principalmente exercício físico, que causa algum atrito no osso. Ou de impacto, ou de torção. Né? Por exemplo, torção. O que seria torção, Rafael? A própria musculação. Né? Quando você contrai o músculo, o tendão ele puxa, ele faz uma pressão ali no osso. Isso, a nível microscópio, né? As células elas entendem isso. E nesse entendimento, elas pegam mais cálcio. Né? E, por exemplo, uma de impacto, uma corrida, alguma coisa nesse aspecto que você faça aí, já faz esse estímulo mecânico também, né? De micro atritos ali, micro rupturas, né? naquele cálcio, naquele osso, perdão, e ele vai entendendo para captar mais. Então não adianta nada você cuidar de todas essas coisas se você é uma pessoa sedentária, se você é uma pessoa que só faz uma caminhadinha, entendeu? Tem que prestar muito atenção nisso aí, porque é onde você vai conseguir realmente cuidar mais do seu osso, né, Off? Perfeito, perfeitamente, né? A terapia completa, ela passa pela alimentação, atividade física, equilíbrio mental, espiritual, então, e aí todo mundo bota o Holístico, poder, né? bota o poder no remédio, o remédio que, como É... diz hoje em dia, é o remédio que lute e faça parte de todo que mundo lute. junto. Deixa eu ver se E tem não algumas é bem perguntas assim. aqui. Olá, boa noite. Estar acima do peso pode gerar um descontrole no nódulo da tireoide, por exemplo, causar aumento dele? Aumento de peso, estar acima do peso.
Sem sombra de dúvida, né? A gordura, nosso tecido adiposo, nossa gordura corporal é um A órgão pança. endócrino. Produz inflamação. Então, nosso tecido adiposo, ele mesmo pode gerar inflamação que vai alterar a tua tireoide. Então, sem sombra de dúvida, é um problema. A longo prazo é um problema, sim. Tá? Então, esse é um fator que você pode focar é o quê? Focar em justamente reduzir o peso, que já colaboraria Uhum. bastante, né? É interessante Exatamente. pensar isso, porque às vezes a pessoa, ela, pela crença dela, ela estagna na ideia de que ela precisa reverter a tireoide antes do que para perder peso, né? E às vezes no seu caso, pode até ser isso, mas às vezes no seu caso é o inverso. Você perde peso para normalizar a sua tireoide. Exatamente. É uma avenida de mão dupla, né? É. Aqui a Keilariane, não sei se é assim que pronuncia, tá? Alimentação anti-inflamatória e antioxidantes também ajuda na diminuição da ação do osteoclastos, muito bem lembrado. Visto no áudio do professor Henrique Freire, legal, muito bom. Cálcio sem carreador é um perigo, muito bem lembrado, né? Carreador aí Exatamente. seria como se fosse se o cálcio não tivesse essa função de entrar no osso, gente. Ele começa a sobrar e aí é uma tendência nossa ter o nosso organismo mais, como o Washington estava dizendo, né? Mais pró-inflamatório, com uma inflamação mais crônica. Aí pode dar problemas, inclusive de obstrução de artéria, de veia, né? Isso aí pode ser um problema bem grave, na verdade. Exatamente. Que é por isso que eu Calcificação falei que de eu tenho partes dó. moles. Isso, é que eu tenho dó dos idosos, tadinhos. Fósforo também ninguém fala, fósforo, claro, boa colocação, Sim. Rafael. Esses remédios são absorvidos de verdade pelo organismo. Esses remédios são absorvidos de verdade pelo organismo. Confesso que não acredito nisso. Quais remédios será que ela está se referindo? Acho que devem ser as suplementações, né? De minerais. Ah, do suplemento lá de cálcio, etc. Olha, depende, né? Depende. Eu acho que o Aston manja mais isso aí. É, Da é, absorção, no- tudo. to- todos nós temos sítios de absorção saturáveis, né? Nosso corpo tem um Uhum. limiar de absorção, então não adianta sair entupindo 5 gramas de cálcio por dia, que o nosso corpo tem um limiar de absorção, e se até a gente força a barra e coloca mais, esse acúmulo vai ser depositado em algum lugar, né? E aí forma cristais de cálcio no rim, começa a formar cálculo biliar, começa a formar Uhum. calcificação de articulação, e aí vira uma bagunça, né? Então, a gente tem limites para absorção, tá? Então não adianta sair enfiando cálcio, enfiando fósforo, enfiando magnésio, que isso vai trazer prejuízo, né? Otimiza a absorção do que você já tem, né? E a gente otimiza isso cuidando bem do nosso intestino, tratando ele com carinho, né? Com carinho e comida de Perfeito. verdade. Perfeito. Né? Gente, eu acho que com essa live aqui, claro que eu vou perguntar a última coisa aqui pro Washington, se vocês quiserem perguntarem também, sintam-se à vontade. O Instagram não corta mais a live, isso é fantástico, né? Glória! Glória. Mas eu acho que com essa live aqui, claro que o nosso foco foi a tireoide, mas a gente abordou tantos assuntos, né? Falamos de intestino, falamos de sistema reprodutor, principalmente na mulher, né? E eu acho que ficou claro para as pessoas, né, que assim, a alimentação em si, ela não é digamos assim, o se alimentar bem não é uma coisa que é focada apenas em, ai, eu vou ficar saudável, ai, eu vou emagrecer, etc. Quando você começa a desleixar na sua alimentação, se você conseguiu captar o que a gente falou aqui na live de hoje, você pode perceber que esse desleixo na sua alimentação pode ser um sim para possivelmente você desenvolver problemas na tireoide pela sua alimentação, né? Então a gente começa a entender que cuidar da alimentação não é só um clichê, é uma coisa de você favorecer que cada órgão seu aí funcione de uma maneira adequada, o seu intestino, a tireoide, a insulina, pelo amor de Deus, né? Então insulina, o pâncreas, perdão. Então, olha só, quando você começa a olhar a sua própria alimentação como um combustível para você viver melhor no seu dia a dia, você ter mais energia, você ter mais saúde, você ter mais funcionalidade para essas coisas, eu acho que é um ponto que você vai começar que vai ajudar você a começar a tirar essa ideia, sabe, de alimento ruim também, alimento bom. Você vai começar a entender que, nossa, o meu corpo, ele precisa de coisas. Mas não quer dizer que por ele precisar de coisas, eu vou me privar para nunca comer coisas também que eu goste, né?
Só que deve ter prioridades, né? Você deve ter as suas prioridades aí. O seu corpo, para ele funcionar bem, ele deve ser uma prioridade em relação às demais. Né? Então, se você se alimenta prioritariamente de alimentos mais naturais, alimentos mais saudáveis, digamos assim, eu digo mais naturais que é mais fácil de entender, né? Coisas mais frescas, coisas mais naturais e tudo, você favorece seu funcionamento na maior parte das vezes do seu corpo, a não ser que você tenha alguma, né, uma alteração genética e tudo, mas isso é bem exceção mesmo, mas você vai sempre favorecer um melhor funcionamento, né? E sem necessariamente funcionamento e vida, qualidade de vida, funcionalidade, saúde, disposição, todas essas coisas, né? Libido, tantas coisas. E sem necessariamente ficar se privando, né? Porque às vezes esses endeusamentos que a gente está falando aqui, que é onde está muito perigo, né, Washington? Você não acha? Exato, exatamente, né? E esse endeusamento, a palavra nem está saindo mais, esse endeusamento nada mais é do que um reflexo de transferência de responsabilidade, né? Concordo. Eu não quero, a responsabilidade não é mais minha de equilibrar a minha alimentação. A culpa é do alimento que está aqui, que eu estou comendo, né? E não minha que estou desequilibrando. Então a culpa nunca é do É muito alimento, cômodo pensar assim, né? Muito exatamente. cômodo. E jogar a responsabilidade toda de cura e de doença para a comida, né? Que é o que o Wagner falou aqui, né? A alimentação sendo um remédio, mas do ponto de vista de equilíbrio, né? De entender que até um remédio para tratamento de qualquer doença, se o médico errar a dose, ele é um veneno. Então a alimentação é essa mesma máxima. Então, a gente tem que parar com isso, né? De tratar alimento, de rotular alimento como bom e ruim, ponto. É um alimento que cabe na sua vida nesse momento, que depois pode não caber e depois pode voltar. É fase de vida, né? É se responsabilizar por isso e buscar sempre o equilíbrio. Né? Eu tenho ultimamente, até pelo que eu tenho estudado, os cursos que eu tenho feito, eu tenho trabalhado muito isso com os meus pacientes na linha comportamental, sabe? É bater no peito assim e falar do tipo, olha, o bom, ruim é o uso que eu faço, não é o alimento. Quando você traz essa responsabilização, você entende que você é efetor no resultado que você tem, sabe? Você vai ser literalmente o que vai determinar se você vai ganhar peso, se você vai perder peso, se você vai ter saúde, se você não vai ter, se você vai ser diabético, se você não vai ser. É onde você começa a puxar a responsabilidade para você. Eu entendo que é muito cômodo, né? Às vezes fugir da responsabilidade, porque responsabilidade, eu acho que tem gente que tem alergia a essa palavra. Eu já tive alergia a essa palavra, né? E só que eu acho que vale muito mais a pena a gente olhar para essa palavra do ponto de vista mais de auto-amor, sabe? Porque quando você é responsável por tudo que você faz, você se cuida. Você tem um cuidado muito maior com você, né? E aí, do ponto de vista até ligado com a tireoide, isso faz total sentido. Porque ao invés de você ficar, ai, termogênico, ai, jejum, ai, não sei o que tem, ai, aquilo outro, né? Você olha muito mais para você e pelo que você está fazendo, né? Quando você está ali prestes a ter, claro, gente, tem comportamento doentio que precisa, né? Enfermo, quer dizer, doentio é uma palavra errada, mas um comportamento mais enfermo, mais equivocado, você precisa de ajuda, né? É claro isso. Mas é muito importante você começar a trazer essa responsabilidade, né? Não há o alimento bom ou ruim, mas há o uso bom ou ruim que eu faço dele. Só ver se comentaram mais alguma coisa, que entraram algumas pessoas. Bianca, quanto tempo que eu não vejo você, Bianca? Espero que seja tudo bem. O alimento ideal é aquele que está em falta. Algumas vezes, né? Concordo. Algumas vezes pode ser mesmo. A última pergunta, que eu acho só para a gente finalizar, até um tema que a gente tinha proposto e a gente não abordou aqui hoje, é a questão de manipulado, né? Você conhece aí manipulado, talvez até comum ou incomum, não importa, né? Que às vezes possa prejudicar a tireoide, outros que possam até em alguma situação nutricional pode ajudar dentro de algum tratamento nutricional ao médico. Você tem alguma coisa disso aí, Washington, pra gente? Perfeito. Cara, 2 pontos aí, né? Como eu falei para você, para tentar não ser prolixo. O primeiro ponto é o seguinte: quando a gente fala em manipulado, a gente está falando em fitoquímico, né? Em fitoterapia. Fitoquímicos em excesso são pró-oxidantes, então podem gerar, inclusive, danos à nossa tireoide. Se a gente pensar aí, por exemplo, em o chá verde. O chá verde, de maneira excessiva, ele tem esse potencial bociogênico, né? De reduzir a produção de enzimas
que são extremamente importantes para a produção de hormônios tireoidianos. E o chá verde é algo extremamente antioxidante. Aí tem gente que manipula, né, a epigalocatequina 6-galato, que é o Princípio ativo. O princípio ativo, e aí manipula a catequina e manda o paciente tomar. E aí o paciente já com dano de tireoide avançado e acaba escolhendo a estratégia incorreta, né, ou não adequada para aquele momento do paciente. Então, não é que o chá é do mal, tá, gente? Mas assim, talvez não esteja bem encaixado por esse potencial bociogênico. A gente tem aí, o Rafael falou da questão do chás como anti-inflamatório, mas a gente pensar, por exemplo, em casos específicos que a gente falou, das mulheres com ovários policísticos, tem chás que para essas mulheres não são tão interessantes, porque o que é que vai acontecer? Como o chá de hibisco, famosíssimo, reduz o potencial ovulatório, o potencial de produção de hormônios que estimulem a ovulação, e essa redução do potencial de ovulação gera mais inflamação, e essa inflamação pode cutucar lá a tua tireoide. Então, é um território muito, muito perigoso, né, se a gente for trazer esse poder. E aí, complementando isso, o segundo ponto é o seguinte, acho que tudo que a gente conversou aqui na live deixa bem claro que, assim, o que vier de manipulado, cara, vai ser tipo assim, a cerejinha do bolo. A massa do bolo tem que estar pronta, tem que estar muito bem feita, porque se É um vier detalhe, essa manipulação... se vier o Lugol, por exemplo, né? Pensando aí num produto específico. Se vier o Lugol e o bolo não estiver pronto, a base não estiver estruturada, o Lugol vai piorar, né? Então, tirar também esse poder da manipulação, da fitoterapia exclusivo, o poder exclusivo deles, para auxiliar nesse processo de funcionamento adequado. Cara, é muito simples de botar a tireoide para funcionar, né? É uma das atividades nutricionais que a gente consegue fazer com mais tranquilidade dentro do consultório. Porque é comida, é tratar com comida, né? A fitoterapia talvez entre aí, eu vou utilizar, sei lá, um resveratrol, um exemplo bom. Vou utilizar o resveratrol na forma isolada, porque ele tem um altíssimo potencial anti-inflamatório e antioxidante. Ajuda, mas assim, se você não tiver corrigido a base, o indivíduo continua comendo ultraprocessado, um monte de carboidrato refinado, você está jogando dinheiro fora, não está ajudando em nada a sua tireoide. Então, é a cereja do bolo, né? A gente vai ter aí os antioxidantes, os anti-inflamatórios ajudando, a curcumina, o gingerol, nossa, tá na ponta da língua, que está presente no cacau e no açaí. As cianidinas, antocianinas, né? As antocianinas, isso, são ótimos, né? São ótimas estratégias, mas não vai adiantar de nada se você não tem um padrão, não tem uma base bem estabelecida, tá? Então, que está favorecendo a tireoide de já funcionar melhor, né? Isso, exatamente. Então, assim, acho que foi até bacana você deixar essa pergunta para o final, porque o começo todo, a live inteira já foi a base, essa né? pergunta. A gente já respondeu essa pergunta, né? Não em Deus em cápsula, pelo amor de Deus. Em Deus em o teu corpo e a comida. Você estava dizendo... Ai, gente. Do resveratrol. O própolis entraria como substituto ou não? Ele é bastante anti-inflamatório também, né? Sim, bastante antioxidante. Exatamente. Estimulando a produção de células Treg, né? Células T reguladoras. E aí por isso que auxiliam tanto nos processos inflamatórios. Mas aí não adianta tomar o shotzinho de manhã de própolis, cúrcuma e limão, né? Foco, fé e força, se não tem uma base boa, pelo amor de Deus, né? Eu vejo muito. Não tenho nada contra shots. Eu acho bem bacana. Mas não tem problema mesmo, não. O problema é esse que você vai falar agora. O endeusamento desse shot. O shot da imunidade que resolve o problema da minha vida. Seria muito fácil, né? Se fosse só isso. E não é. Isso sem ter uma base feita, sem estar se alimentando, né? Exato. É uma estratégia dentro do todo, né? Não endeusem estratégias, pelo amor de Deus, né? Aí a pessoa... Força, foco e fé não resolvem problemas de ninguém. A pessoa vai lá, ela começa a usar, por exemplo, shots, essas coisas assim, mas ela não quer abdicar da quantidade, da frequência que ela toma de refrigerante no almoço. Você está me entendendo? É isso que a gente está falando aqui. Né? Por exemplo, nesse próprio exemplo que eu falei aqui, o refrigerante vai acentuar a inflamação.
Aí você vai lá e toma alguma outra coisa para diminuir a inflamação. Você está querendo apagar um fogo, você joga um pouquinho de água e um pouco de gasolina. Você está fazendo isso. Você joga água e um pouquinho de gasolina. Um pouco de água e um pouco de gasolina. Aí não vira. Né? Não vai ter um efeito. Claro que ninguém está falando aqui para você deixar de tomar refrigerante. Mas concorda comigo, se ele está presente dessa frequência, nessa quantidade, ele é uma prioridade na sua vida? E prioridade traz efeitos gigantescos na sua vida. Né? Aí você precisa dosar muito bem quais são as prioridades. Né? Muito bem dosado isso aí. A única coisa que eu ainda fiquei com dúvida, e eu acho que vale a pena a gente colocar aqui sobre manipulados, é que frequentemente a gente vê algumas, até posts, essas coisas, né? Falando sobre alguns usos de compostos termogênicos em ajudar a tireoide. Né? Então, por exemplo, pimenta, né? Que tem lá o capsaicino, o famoso capsaicino. A gente tem ali o da laranja amarga lá, né? Que eu esqueci o nome agora. O morosil, Citrus aurantium. Né? Citrus aurantium. Entre outros aí também, né? Tem alguma coisa disso aí que realmente pode ser uma cerejinha no bolo, em um trabalho, um tratamento que pode ajudar? Ou às vezes tem alguma coisa aí que pode atrapalhar, né? A famosa cafeína também, a gente está esquecendo dela. Até onde tem uma verdade aí e pode ter perigos também, não sei. A cafeína e os outros termogênicos do ponto de vista químico, né? Efedrina, enfim, entre outros, tem uma atuação direta de impacto de inflamação na tireoide. Então, assim, inclusive se o paciente chega com um problema de perda de peso porque a tireoide não está boa e você vem com uma história de cápsulas de cafeína, né? 200, 300, exato, pode piorar, não vai piorar. Interessante, ó. Isso é bem importante, gente. É fatão, né? Não é nem fatinho, é fatão. E pensando no potencial de ajudar, por exemplo, da capsaicina, né? Do composto da pimenta, da canela, do gengibre, a atuação não é na tireoide nesse caso, né? Acabam ajudando a tireoide porque auxiliam no processo de ativação daquelas proteínas desacopladoras que a gente falou lá no começo. Então faz um estímulo de termogênese de uma forma indireta, né? Se a gente for colocar a tireoide como centro. Ajudam, mas a gente volta a dizer, a cereja do bolo, né? Não adianta pegar gengibre e colocar num suco de laranja com açúcar, ou pegar essa canela e colocar em cima do brigadeiro. Não faz sentido, né? É contraditório. É dentro do tudo correto, são estratégias que podem, sem sombra de dúvida, ajudar muito na redução de gordura corporal, tá? Faz muito sentido. Muito legal, cara. Nossa, eu acho que a gente falou muita coisa, hein? Muita coisa. Não tiveram mais perguntas. Gente, quem tiver mais perguntas aí, a hora é agora, né? A gente já vai finalizar aqui. Eu acho que dá tempo de vocês colocarem a pergunta que vocês têm. A gente falou muita coisa mesmo. Nem sei a duração que tem essa live aqui, né? Vai em 1h30 já. Você que vai... É 1h30? Já deu? Já deu 1h30 aqui. É mesmo, olha lá. É 9h25, né? Verdade. É. Então, olha só, né? Você que vai assistir depois em formato de vídeo, você que vai ouvir depois no formato de podcast aí, se você ficou com alguma dúvida, se você gostou aqui do que o Washington disse, tá? Vai lá, segue ele no Instagram dele. Fala aí qual é o seu arroba aí, Washington. @NutriWashingtonPaixão, tudo junto sem o tio. NutriWashingtonPaixão. Isso. Exatamente. Aí você vai lá, já segue ele, porque ele trabalha muito isso, né? Essa linha, isso é uma coisa que te interessa. Se caiu a carapuça para você, né? Se você tá com problema de tireoide, alguma coisa, né? Você deve seguir pessoas, literalmente, que manjam disso aí para te ajudar. Então vai lá, segue ele também, né? Se tem dúvida, quiser chegar e mandar mensagem pra gente no direct, sinta-se à vontade. O pessoal tá agradecendo aqui. Espero que a gente tenha ajudado. Washington, eu, pessoalmente, né, gostaria de agradecer muito, cara. Foi 1h30 que, posso dizer assim, deu a economia de bateria aqui. Tipo assim. Posso dizer com total sinceridade que não foram só as pessoas que estão assistindo, vão assistir, vão ouvir que aprenderam. Hoje eu aprendi muito aqui, então muito obrigado aí pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, pela sua disposição em ajudar nós aqui. Eu me incluo nisso, porque eu aprendo também, tá bom? E com certeza haverão outros convites, cara. Que eu sempre pergunto pro pessoal o que eles querem de live, né? O pessoal sempre manda, né? A sugestão, olha, fala disso, fala daquilo, etc. Aí eu percebo onde tem a pessoa que vai ser cirúrgica para falar. Igual, a hora que falou lá de alguma coisa mais de funcional, eu me esqueci que você era funcional, até pedi desculpa para você,
Eu me esqueci, tava pensando, gente, mas quem é funcional para trazer, para falar? Aí um dia eu pensei, falei, poxa, o Washington, acho que ele é funcional, deixa eu entrar no perfil dele. Entrei e era, aí eu mandei mensagem para você, falei, cara, me desculpa, eu esqueci que você era funcional. Me ajuda, você vai ser cirúrgico em ajudar o pessoal lá. Aí você falou, opa, lógico, vamos embora. Então, pedindo desculpa até novamente aqui pessoalmente o pessoal que aconteceu no camarim, né? Mas, cara, muito obrigado mesmo aí, tá? Imagina, Rafa, eu que agradeço mais uma vez. Não tenho que se desculpar de forma alguma. Ainda mais tua memória que não é boa, que pelo que eu estou percebendo aí, não se preocupe com isso não, né? Bem, muito tranquilo. Agradeço muito de coração pelo convite, né? Em poder trazer para eu falar aí para os seus seguidores, para a galera que segue você, seu grupo, né? Fiel, que é um trabalho fantástico, você sabe disso, você sabe o quanto eu admiro o teu trabalho, o teu processo de evolução, né? A gente se acompanhou aí É já se recíproco. acompanha por um bom tempo, então é um processo de evolução muito bom. Sorte de quem está aí perto de você e pode se consultar com você e pode ter esse acompanhamento. Então, para mim é uma honra imensa estar aqui. E como eu te falei, boca de forno, eu grito forno, né? A não ser que não tenha outro jeito, sei lá, de repente, como minhas aulas na faculdade são à noite, então se eu estiver dando aula, enfim, mas se não tiver, cara, não se preocupe, pode contar comigo. Se for assuntos que estejam aí dentro do meu potencial de ajuda, vou assim ajudar, vou sim chegar junto, porque a gente veio para o mundo para isso, né? É essa a nossa Com maior missão no certeza. mundo, né? Com É somar certeza. na vida das pessoas. Então, e é assim que a gente aprende muito, né? Eu falando, eu É, aprendo muito também. Então, é enriquecedor para os dois lados, tá? Então, é é só muito agradecer bom. a essa galera que está aqui com a gente, que participou, enriqueceu, botou perguntas massa. Então, foi um quartou muito bom hoje. Foi mesmo. Partamos aí de acordo, como a gente falou, né? Vamos botar para quebrar e a gente abalou mesmo. Que bom que a gente ajudou bastante gente. Vai ajudar mais, né? Porque isso aqui vai ficar gravado, vai para podcast. Então, mais uma vez, muito obrigado. E, gente, quem participou aí, quem tirou suas dúvidas, parabéns por ter tirado suas dúvidas, mas muito obrigado também pela participação, pelo seu interesse em aprender, né? Eu sei que tem gente que não tem interesse, e quem tem interesse é quem sai na frente, querendo ou não, né? A gente vai ficando por aqui, não surgiram mais perguntas, só elogios, né? Muito obrigado, foi demais, maravilhoso, perfeito, maravilhoso, carinhas de coração. Então, gente, obrigado, até a próxima live, né? Toda quarta-feira, 8 horas da noite, a gente tem live aqui. E podem preparar que amanhã, tá? Quem tá aqui assistindo, amanhã eu vou colocar caixinha de pergunta para vocês darem tempo para a live da semana que vem. Então, se surgir já algum tema de funcional, já vou reservar para o Washington. Pode deixar que ele vai ser convidado aí, ó, carimbado quando é assunto funcional, é ele. O golpe tá aí. O golpe tá aí. Beleza, gente? Ó, fiquem com Deus. Ótimo restinho de noite para vocês aí. Washington, mais uma vez, obrigado, viu? Mais uma vez, nunca é demais agradecer aí. Tenha uma boa noite, meu amigo. Um abraço. Beijo, abraço a todo mundo. Até logo. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.